Lembrando que este podcast é uma produção da Caruso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caruso, estou aqui no Altamente Rentável, aguardando por você, o seu podcast que vem falar sobre investimento imobiliário e para que você entenda que não é só sobre investimento ou que tudo está conectado ao investimento. Hoje eu estou aqui com Salles Neto, ele vai falar para você sobre a teoria comportamental voltado a finanças. Hein, Salles? É isso aí, eu acho que primeiramente agradecer a oportunidade aqui de estar falando de um tema tão importante, tão influente na vida de todos nós. A gente tem que saber lidar com dinheiro desde muito novo até o fim da nossa vida. Então, assim, as finanças comportamentais, ela tem um papel assim fundamental na vida de todo mundo. E a gente entender mais sobre ela nos dá ferramentas para a gente melhorar a nossa relação com o dinheiro, que é justamente isso. As finanças comportamentais, ela vai determinar ali qual é a sua relação com o dinheiro, seu relacionamento abusivo, seu relacionamento saudável, se você usa o seu dinheiro como apenas, você só consome seu dinheiro se você usa ele também como uma ferramenta de construir alguma coisa para você, para sua família, para as pessoas que você se importa. Então, assim, é um tema que eu acho extremamente relevante, acho muito importante a gente estar falando dele o tempo todo, porque é um tema riquíssimo e que a gente sempre se conecta com ele de alguma forma. É verdade, eu tenho certeza que esse é um tema super importante e eu vou um pouco mais além no que digo o seguinte: o corpo tem memória e a memória também tem memória. Então, se você traz consigo, né, uma memória, uma atividade financeira, né, você prospera, ou você, na realidade, essa relação que você tem, né, com o dinheiro, a relação que você tem no mindset financeiro, ou de construção ou de desconstrução que você acabou de falar, isso vai permear aí a relação que você vai ter para sempre, né, no mundo das finanças. Não, com certeza. E assim, uma das verdades assim é que um gênio que não tenha um controle emocional ou não tenha um conhecimento de si e por consequência disso ele não tem um comportamento financeiro adequado, ele pode ir à ruína. E o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa que não tenha um lado intelectual, como a gente conhece, né? De ser um bom aluno, ter uma faculdade interessante, etc. Mas esse cara, ele tendo um comportamento financeiro adequado, ele pode se tornar uma pessoa de muito sucesso, certo? Tem até James Reed, ele é um cara que ele ganhou notoriedade depois que ele faleceu. Ele faleceu com 92 anos. Ele era um zelador, a vida toda trabalhou com essas atividades assim mais básicas, mais braçais, e viveu uma casa simples, teve a sua esposa, faleceu, não se casou de novo, aquela vida muito simples mesmo, e depois do falecimento dele ele ganhou páginas nos jornais do mundo todo porque ele tinha acumulado uma fortuna de 8 milhões de dólares. Caramba, que fantástico, hein, cara? Justamente por causa disso. O comportamento dele era um comportamento de ele acumular riqueza, fazer investimento. E uma coisa que eu acho interessante, foram 8 milhões de dólares. Ele deixou 2 milhões para os enteados. Sim. E 6 milhões ele deixou para uma biblioteca. E foi outra, eu não vou lembrar agora, mas foi uma biblioteca e foi eu acho que foi um hospital, alguma coisa assim. Ou seja, era um cara que também era filantrópico, né? Então, assim, a história dele, se jogar aí na internet, você encontra aí uma vastidão de... E é uma história, assim, que pra mim foi tão curiosa, que quando eu li isso, falei isso até no livro Mentalidade Financeira, quando eu li eu falei assim, pô, será que isso aqui é só mais uma história que eles estão querendo jogar aí pra vender? Não, eu fui lá pesquisar mesmo, vi o obituário do cara, porque eu realmente tenho essa dificuldade de acreditar em histórias muito fantasiosas. E a dele me pegou com muita surpresa. Então, assim, realmente o cara existiu, tá lá, aprovado. E mais uma prova aí que o comportamento financeiro que você tem, a sua relação com o seu dinheiro mesmo, você pode construir
reinos, assim como você pode não construir nada ou pode destruir o reino dos outros, né? Com certeza. Tudo começa com o primeiro passo. Quando a gente fala de comportamento, a gente fala de educação. Isso. Né? Como foi aí, já que a gente está falando de comportamento e educação, como foi a educação de Salles, né, enquanto criança, para ter essa mentalidade financeira que tem hoje? Depois você fala também qual é a de hoje. Se você está aí para poder acumular e prosperar e planejamento financeiro, ou você está destruindo ainda? Não. Estou aqui para construir, sempre construir. Então, assim como acho que grandíssima maioria das pessoas, eu não tive uma educação voltada para conhecimentos em finanças. A gente não vê isso na escola. Nossos pais também, não é raro ver pais que não têm também essa bagagem. Então eu cresci como uma criança normal, um jovem normal. Só que eu sempre tive dentro de mim uma vontade de querer construir coisas, em ter uma vida confortável e também prover uma vida confortável às pessoas que eu gosto. Mas e antes, seu pai trabalhava com o que, Salles, antes? Nossa, a história de meu pai é uma história sensacional, porque ele começou como um vendedor de biscoito e sempre trabalhou muito, volto antes. Meu pai, ele trabalhou com meu avô num depósito de bebida. E meu pai, ele sempre foi muito próximo de meu avô para o trabalho. Então, desde muito novo, ele começou a ter essa relação com o trabalho e querer ganhar dinheiro. Depois, ele começou a vender bolacha, biscoito mesmo. E sempre acumulando dinheiro. Ele sempre estava querendo construir alguma coisa. Quando você nasceu, o que você via com seu pai fazendo? Quando você nasceu, ele já estava nessa lida de trabalho, recebendo uma grana e fazendo o que com ela? Como era a relação do seu pai também com o dinheiro nessa etapa? Quando eu nasci, meu pai, ele não tinha construído nada. Eu tive pouco... Porque assim, quando eu nasci, eu não tive uma convivência muito grande com meu pai quando eu nasci. Eu comecei a ter uma convivência com meu pai já mais velho. Só que no interior que a gente morava, meu pai, minha família, né, tanto parte de pai quanto parte de mãe, é muito conhecida. Então eu escutava as histórias e depois eu via elas se comprovando pelo que eu escutava dele, que eu escutava dos meus avós. Aí foi que eu tive conhecimento da história dele, que ele começou trabalhando com meu avô, sempre muito tratando o dinheiro como uma coisa muito escassa, e por isso ele guardava muito, porque ele queria construir alguma coisa. Se tornou vendedor, foi um vendedor de excelente renome na empresa na época. Ganhou muito dinheiro com vendendo, e aí foi para a área de imóveis, que ele está até hoje. Ô Salles, nessa trajetória, você via seu pai, você era um garoto que tinha acesso a coisas supérfluas. Eu tive um sonho de ter um carro de controle remoto. Eu só comprei depois que eu me formei, né? E você tinha, mas eu tinha uns amigos lá na mesma rua, né? Tinha uma galera na mesma rua que tinha lembro que eram aqueles que andavam na lama, rapaz, eram uns colossos. Eu me lembro o nome do carro de controle remoto, que era uma coisa linda, assim, sabe? Eu tive vontade. E eu não consegui ter naquela época, né? Por mais até que minha mãe pudesse, mas eu naquela época não podia ter. Como foi que ele lhe criou nessa relação? Você tinha... Como era a relação pai, dinheiro e Salles? Então, eu, apesar de minha família não ter sido uma família que, né, esbanjava dinheiro, mas assim, eu não posso dizer que minha família foi uma família de começo humilde também. Nunca me faltou nada. E eu tive acesso, sim, a alguns brinquedos e tudo mais. Mas, assim, era aquela coisa que, como eu sou filho único, mas só que assim, eu tenho uma porrada de primo, então era tudo muito compartilhado. Mas esbanjava? Você não, sentia? nunca É isso que eu tinha. Existia um sentimento de Salles de falar assim, porra, posso tudo que meu pai esbanja? Não, ou tinha relação de falar, pô, meu pai é um cara comedido, eu preciso ter responsabilidade com isso aqui? Sim, não. Exatamente. Com certeza. Minha família toda, assim, sempre foi muito comedida. A gente nunca foi de esbanjar nada. Nada. Mas, assim, o meu conhecimento, assim, sobre essas questões financeiras foi muito porque eu sempre quis construir alguma coisa. E aquela coisa,
quando você quer atingir algum objetivo, você tenta buscar pessoas que alcançaram o objetivo que você está almejando. E você tenta estudar o que elas fizeram para alcançar aquilo. Com quantos anos, cara, você despertou para isso, mais ou menos, lembra? Eu acho que eu tava com uns 25 anos, mais ou menos. 24, 25 anos, mais ou menos. Tava em que estágio da vida? Tinha estudado, já tinha formado, já tinha... Não, eu tava na faculdade, tava saindo da faculdade de engenharia, tava entrando na faculdade de administração. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, no meu primeiro estágio, trabalhar com um cara que ele sempre teve sempre gostou de fomentar negócios. E ele me trouxe muito para perto dele. Eu aprendi muita coisa com ele. E isso aí foi... Você tá num ambiente que você respira, que fomentar negócio é uma coisa legal, que você conversa com pessoas de sucesso. Então, tudo isso você vai querendo participar daquele grupo também. Você quer se tornar um deles. E aí você começa Vira a estudar. referência, né? É aquela coisa. Se você tá andando com 4 pessoas que fazem atividade física, você vai ser a quinta. Se você entrar com 4 pessoas que investem, você vai ser o quinto investidor. Então, tava... naquele meio, eu falei, pô, quero fazer parte disso também, entendeu? Então, assim, foi daí que eu comecei a estudar mais sobre gestão, e aí veio a gestão financeira. Eu assumi um cargo de gestão financeira na empresa, então minha relação com o dinheiro se estreitou ainda mais. E aí eu comecei a ler, procurar conteúdo na internet. Hoje a gente tá num momento que a informação está aí. A informação sempre esteve dispersa por toda a sociedade, mas só que a gente tem acesso a informação de qualidade na internet e muitas vezes de graça. O problema é que tem tanta informação na internet que a gente não consegue filtrar muito bem o que consumir ou não. Mas eu sempre gostei muito de estudar a respeito, sempre... desenvolvi o gosto pela leitura também nesses temas. E aí fui tentando ler tudo que estava na minha frente, entendeu? E assim, eu posso trazer nomes aqui de livros que todo mundo conhece. O Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Que são livros mais básicos, mas só que são muito ricos. Qual desses que você acha que fala assim, pô, esse livro eu li e foi um divisor de águas para mim? Com certeza, O Homem Mais Rico da Babilônia. O que é que tinha nele que te chamou tanta atenção, cara? Esse livro ele consegue trazer o arco completo. O arco completo de uma pessoa que não tinha nada mesmo, percebeu em sua volta que não queria continuar naquela situação e buscou meios de mudar aquilo. E aí ele buscou alguém de referência para beber daquela fonte e aí mudar de vida. Então ele sai justamente da onde ele tá, que ele não era um cara de posses e tudo mais. Buscou conhecimento do Homem Mais Rico da Babilônia, e aí o Homem Mais Rico da Babilônia ele vai contando a história dele, que ele também veio de uma situação também pouco favorável, e o que ele usou para ir alcançando o status que ele tinha até então. Então assim, você passa por todo o ciclo... ele saindo do fundo do poço, digamos assim, alcançando o sucesso, quebrando, voltando a galgar o caminho para voltar a um status legal e assim se manter. Então, assim, é um livro fantástico, fácil de ler. É um livro que a cada capítulo ele termina com a frase que seria uma frase de impacto, para um resumo do que aquele capítulo retrata, né? E assim, eu acho um livro que eu indico para todo mundo. Todo mundo lê. Rapaz, você me falou coisas bem interessantes, né, aí. E eu acho que existe uma pedra fundamental dentro do comportamento, seja financeiro ou qualquer outro que permeie um ser humano, né, que é a base, né, é a criança. Então perceba que você já teve lá atrás uma sementinha plantada por seu pai, né, num relacionamento que ele tinha com o dinheiro, e você vai me contar já sobre a questão dele ir para o mercado imobiliário. Sim, então você aprendeu com seu pai que tudo que ele ganhou até então, que ele precisava formar um patrimônio, né? Então assim, educar a criança
com essa questão financeira é importantíssimo. Hoje você tem jogos de tabuleiro, hoje você tem revistinhas em quadrinhos, hoje na escola do meu filho tem educação financeira hoje já. Hoje a gente pode pegar um artifício muito legal, é você, né, dar uma mesada para a criança e você fazer a segmentação com ela dessa mesada. Para poder trazer, porque meu filho, eu te contei agora, foi que meu filho passando num apartamento que eu tenho, que a gente receber, eu falei assim, meu filho, eu vou te dar um apartamento aqui, vai ficar um para você, um para seu irmão. Ele falou, ótimo, vendeu o meu. Eu falei, pô, não vai ganhar mais não, velho, já era. Vou gastar tudo. Aí eu falei, cara, e assim, eu dei risada aqui, mas naquele momento ali eu fiquei, né, me trouxe um ponto de reflexão, eu perguntar assim, onde é que eu tô errando? Porque se ele tem 9 anos e tá falando, na realidade, que quer pegar um apartamento para gastar todo, eu tô errando na minha comunicação com meu filho. Entende? Então, assim, de repente, aí daquele momento ali, eu falei, cara, né? Pô, talvez eu tenha perdido algum tempo, né? Eu explico, mas de repente eu tô dando mais foco aos meus negócios em particular do que para a educação do meu filho nesse sentido, sabe? Me chamou bastante atenção, muito mesmo. Fiquei muito triste comigo naquele momento ali, foi terrível. E agora eu já sei, eu vou buscar alguns artifícios, né? Inclusive esse da mesada, já vou preparar lá a mesada com ele e aí a gente tem que fazer realmente um bate-bola, você vai tirar 20%, vai botar aqui você vai assumir um riscozinho, aqui você tira para poder você comprar alguma coisa que você quer. Então eu acho que esse exercício é importante, né? Eu acho que é bacana. E a gente é bombardeado o tempo todo com propaganda, trends nas redes sociais, que despertam o nosso lado muito consumista e imediatista. Excelente. Tô com um assunto muito bom. Isso é uma coisa perigosa e a gente precisa pensar em estratégias armas pra gente se defender desse tipo de coisa. Sim, com certeza. Certo? Então, assim, a gente, tá com dinheiro na mão. Hoje, se você falar para o jovem hoje, você prefere ser milionário daqui a 30 anos ou você, sei lá, tem um carro agora? É igual o carro agora. O carro agora. Ele quer curtir, ele não pensa lá na frente. Porque... Carpedinho. Carpedinho. E por mais pessimista que você seja, você sempre espera um dia após o outro. Eu vou gastar tudo porque ninguém sabe o dia de amanhã. Beleza, ninguém sabe o dia de amanhã. Rapaz, depois que inventaram isso, meu irmão, eu vi. Esse aí virou jargão, velho. Rapaz, eu não vou fazer isso hoje, que não sei o dia de amanhã. Pois é, mas só que o amanhã chega, pô. Tem chegado. Estatisticamente tem chegado. E prolongado. E prolongado, exatamente. Então as pessoas não querem pensar no amanhã e tal, e por isso eu enxergo isso de forma bastante honesta, eu enxergo isso como uma desculpa para ser irresponsável consigo mesmo. Sim, com certeza. Eu enxergo que você ter uma relação legal com suas finanças é até uma demonstração de amor próprio. É verdade. Entendeu? De bom caráter também. Porque você tá ali trabalhando, você tá conseguindo com muito esforço tudo que você ganha, seu salário, seus rendimentos, e para você gastar de forma irresponsável, para você se estressar no trabalho para conseguir também, sabe? Viver numa realidade que não é sua, você comprar algo que você não tem condições de Rapaz, bancar isso aquilo. É importante, viu? Tem muita muito gente, importante isso aí, Salles. Tem muita gente que compra as coisas para os outros, nem para si, entendeu? A gente tá numa era, né, de você parecer, né? Então você deixa de ser para você parecer, né? Vejo isso diversas vezes, esse ponto é importantíssimo, e eu vejo na realidade que esse é um dos motivos que a pessoa não consegue investir, não consegue formar patrimônio, né? E é uma coisa, eu vou até além, né? Porque psicologicamente falando, isso é um vazio o tempo todo, porque você parecer é terrível. Que eu vi num podcast esses dias, né? Parecer é ruim porque é falso. A máscara cai, né, em qualquer momento. Então você, para poder a máscara ficar sempre contigo, você tem que continuar pedalando, e aí vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Não conseguiu, acabou seu dinheiro, acabou o que ia ser, acabou a família, e você deixa de ter aproveitado daquelas finanças que você estava tendo naquele momento para fazer patrimônio, né? Com certeza. Tem o maior investidor do Brasil hoje, que é Luiz Bassi. Até pouco tempo atrás era comum ver fotos dele com a filha indo pro trabalho de ônibus, pegando, não sei se era ônibus, mas eu acho que era metrô.
E o cara, ele, o último lucro que ele oferiu, ele tava ganhando 1 milhão por dia. Ave Maria. Então, assim, esse Nem tipo, pra me esse, adotar. Duas adotar que tem condições de sobrar pra isso. Ué. Mas assim, você vê uma pessoa desse calibre que não tá se importando em parecer ser nada. Ele simplesmente é. Ponto. Olha, comportamento, que esse é o tema, é um exercício. Com certeza. Né? Vem de lá da educação, né, do filho, como a gente falou. Veja como seu pai, que você me falou lá atrás, você falou assim, meu pai tinha uma relação muito boa com meu avô no trabalho. Então perceba que já vem um ciclo, um padrão hereditário, né, de trabalho e de esforço e de recompensas, como guardar o dinheiro e aplicar depois em imóvel, que você mesmo disse, e você vem exercitando a sua mente para que você no futuro tenha isso. E depois vem a maturidade. E assim, ninguém aqui tá querendo dizer também, amigo, você vai só viver para isso. Não é porque eu tive 20 anos, claro, né, comprei o meu 30, né? E baguncei um bocado, né? Mas tem hora que você precisa parar e pensar, caralho, peraí, vou formar uma família. Isso. E lá na frente, quando eu tiver fazer um plano. Rapaz, olha, eu vou lhe ser sério, eu mudei minha vida com 37 anos. Até 37 anos eu desbandeirei mesmo e apertei o acelerador, desci ladeira abaixo, apertado, ganhava bem, mas eu não tinha uma consciência financeira. Aí quando eu quebrei, eu comecei, falei, cara, peraí, eu perdi tudo, e agora? Como é que é? Eu tenho um filho, sabe? E assim, minha vida vai ser essa, e aqui acabou o finish, não é assim? Então eu acabei, caramba, não. Aí, hoje é diferente, né? Hoje eu tenho uma outra mentalidade, não é acúmulo, mas é planejamento. Exato. Esse é um nome mágico. Aí não precisa ser um ou outro. Isso. Você não precisa, vou abdicar de viver agora só para investir e construir alguma coisa. Não precisa esse radicalismo todo. Você pode fazer as duas coisas. Você pode, sim, aproveitar a sua vida, mas você pode construir alguma coisa também. Claro, o planejamento. Você não precisa ser assim tão clubista. Eu faço parte das pessoas que querem gastar, querem curtir, querem viajar. Não, são as pessoas que querem, não vai gastar nada, vai... Aquela frase que todo mundo conhece, o equilíbrio é fundamental. Com certeza, né? A busca do equilíbrio. A busca do equilíbrio. Agora, tem equilíbrio, né? Não é assim, não vou pensar em investimento agora, tal, porque eu vou curtir, viva assim. Não. Se você quiser viver assim, viva. Mas saiba que uma hora a conta chega. Vai chegar. Entendeu? Eu fiz, cara, nessa etapa que eu fiquei muito sabático, e eu fiz o meu planejamento financeiro. Eu li, né, nesse livro aí, se eu não me engano foi Uma Mente Milionária. Sim, eu acho que foi esse, tá? Que me disse que era para mim poder fazer um planejamento financeiro, e esse planejamento financeiro eu verbalizasse esse planejamento financeiro. Muito interessante, eu me lembrei bem. Não tinha só o dinheiro que eu vou ganhar, e durante quanto tempo eu quero ganhar aquele dinheiro, e qual é o patrimônio que eu vou formatar. Tinha dizendo o seguinte, o que eu vou entregar ao universo para que o universo me desse aquele recurso, né? Então assim, porque eu acredito sim que o dinheiro é um subproduto, né, de diversas potencialidades que você coloca no universo para poder fazer com que as coisas aconteçam e alguma coisa que aconteça para servir aquilo ali, né? Hoje eu sou incorporador, então meu intuito hoje, como eu trabalho com viés de investidores, né, de entregar, né, um empreendimento que seja altamente rentável, assim como esse canal de conteúdo para você. Então, assim, qual é o meu propósito? Meu propósito é entregar para que o investidor tenha maior rentabilidade e maior valorização do seu patrimônio. Entregando isso, obviamente eu tenho um subproduto aqui que é o meu sucesso, que é a minha realização pessoal e minha realização financeira, tá certo? E daí eu fiz um cronograma, né? Esse cronograma tem, obviamente, data aí para poder desacelerar, que ninguém para poder parar de trabalhar, não, né? Sempre com muita ética, né? Sempre com muita harmonia, com muito caráter. Eu particularmente acredito piamente que você ter um comportamento saudável em relação ao seu dinheiro e tal, você automaticamente vai disseminar isso para as pessoas ao seu redor. Boa! Automaticamente.
quando as coisas dão certo pra gente, a gente automaticamente quer divulgar aquilo. É verdade. Isso é com qualquer coisa. Então, assim, se a gente tem uma relação legal com o nosso capital, nossos recursos, a gente automaticamente dissemina. E eu acredito piamente que isso aí pode mudar totalmente, por exemplo, o nosso país. É verdade. Entendeu? Porque as pessoas sabendo gastar de forma melhor, elas vão se tornar pais melhores, vão dar melhores condições para seu filho, para seus filhos, vão se tornar líderes melhores. E quando eu falo líderes melhores, é até na situação de política mesmo. Uma pessoa que está em casa, sabe conviver com gastos e tudo mais, ela tem inteligência para tratar com isso, ela vai levar isso para o seu trabalho, vão ser melhores gestores, tudo. Eu acredito piamente que a informação, esse tipo de informação, esse tipo de base intelectual tem condições de mudar totalmente a realidade do nosso país, por exemplo. Tem sim. Por isso que eu acho tão fundamental a gente ter sim lá a disciplina de finanças desde do iniciozinho da escola. Eu acho fundamental. Tem. Esse tema de comportamento é interessante porque ela perpassa essa questão racional, né? E Salles, quando hoje pensa sobre essa questão de planejamento, sobre finanças, o que é que pretende continuar fazendo aí para o futuro, cara? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de investir no meu conhecimento, né? Eu gosto muito disso. Então, assim, lógico, eu já estou hoje com minha empresa, uma empresa jovem, uma corretora de seguros. Então, assim, ela já está rodando bem, já tem outros projetos para me dar o recurso financeiro para assim eu investir e alcançar a minha liberdade financeira o mais rápido possível. Boa. E quando eu falo de liberdade financeira é na situação de eu tenho uma vida confortável e prover vida confortável para as pessoas que eu amo. Que eu acho que isso aí é uma bênção. Uma pessoa que consegue prover um conforto para as pessoas que ama, eu acho que isso aí é um dos pilares da felicidade de qualquer pessoa. É verdade. Eu penso assim, entendeu? Então, assim, o meu planejamento é esse. Como eu ainda sou jovem, eu tenho muita coisa para aprender, tenho muita sede para aprender. Tá quantos anos, Salles? Eu tô com 34. 30? 34. 34. Não tão jovem assim, não, mas ainda assim é jovem. Eu te perguntei, na realidade, porque isso é interessante, porque eu acho que quando a gente tem a mesma idade, a gente acaba se conectando, né? Eu tenho 44. Tem 34. 34. Né? 10 anos de diferença, um bate-papo bem legal aqui, né? E eu sinto isso com meu irmão Chico também. Hoje ele não tá aqui. Um abração aí pra Chicão. E eu me sinto... isso. Às vezes eu vejo, né, claramente o comportamento diferente, tá certo? De uma pessoa com 34 e uma pessoa com 44. No seu caso, não, porque você tem pensamento de velho, bicho. Você tem pensamento de 44, você tá 10 anos mais na frente. Porque geralmente, quando você tem 34, a questão é mais imediatista mesmo, sabe? Uhum. Não que você não guarde, nem que você não planeje. Né? E nem que se você tiver uma cultura que foi moldada, um comportamento já fluido na sua cabeça disso, você vai sim, né, entrar nos 30 com esse pensamento. Só que eu vejo que a galera dos 30, né, quer fazer patrimônio, mas é de uma forma mais rápida. Eles querem ir de lancha. Eu quero ir de Lamborghini, botar 300 por hora, meu irmão, e pã, sabe? No meu caso, com 44, eu acho que muda um pouco. E aí você fica mais cauteloso, você analisa com mais critério, você vai de veleiro. Vai de veleiro, 12 nós, 13 nós, ali tá bom pra gente. Tá bom. Vai chegando a oportunidade com 30 e poucos, eu quer fazer tudo ao mesmo tempo e pegava tudo. E agora hoje não, take it easy, eu vou ganhar menos, mas eu vou chegar onde eu quero chegar, né? Bem bacana isso aí. Assim, eu penso que isso aí também observam, né? As pessoas da minha idade, um pouco mais novas e um pouquinho mais velhas, até 30 e poucos, 36 anos de idade, eu vejo as pessoas com muita pressa em chegarem logo lá no objetivo fim.
E isso abre campo para muitos erros, né? Tem muita gente aí que acredita em coisas que simplesmente não existem. Rentabilidades exponenciais de 6, 7, 8% ao mês. Diz que saiu aquele cartazinho que saiu no Instagram, onde tem uma pirâmide nova abrindo agora e que eu quero participar. E o pessoal se empolga com isso e quer fazer parte e tal, e acha que aquilo ali é a descoberta, sendo que quando você vai estudar um pouco, você sendo um pouco mais criterioso, você vê que aquilo ali é real, é insustentável. Hoje na minha maturidade dos 44, que eu ando aquela música, ando devagar, porque já tive. Assim, eu acho que diversificar a carteira é bom. Fundamental. Correr risco é bacana, tire um percentualzinho ali, né? E bote para correr risco. A gente já tá até chegando no final aqui, tá? E me diz o seguinte, Salles, como consultor, tá certo? Ali. Faz uma projeção de carteira. Fala assim, minha dica como consultor é essa para que você forme seu patrimônio. Pronto. Primeiro, assim, de início, assim, o óbvio é óbvio porque tem sua justificativa de ser óbvio. Então, assim, o óbvio precisa ser dito, certo? Sim, com certeza. Então, assim, investir em conhecimento. O conhecimento vai te dar ferramentas para você melhorar a sua relação interpessoal consigo mesmo e por consequência, com seus recursos, com seu dinheiro. Então, você lê os livros que a gente falou aqui agora, eu acho que é uma base muito boa, muito positiva. E esses conhecimentos vão te dar também base para você conseguir se frear. E isso é o mais difícil. Como você falou há pouco tempo atrás, o comportamento ele é um costume que a gente adquire. Ele é a sucessão de atitudes que ao longo do tempo elas vão tornando nossa memória muscular. Sim, assim. Com certeza. Memória corporal, né? Consciência. Isso, nossa consciência. Então, você adquirindo essas ferramentas, isso vai te dar aí base para você se proteger de si mesmo. Verdade. Então você já vai começar a enxergar que aquilo que cai na sua conta lá, ele não é o fim, e sim um meio para você alcançar algo maior lá na frente. Eu acho isso fundamental. Adquirir o conhecimento, aí que vem a parte difícil mesmo, é você botar em prática. Porque você pode aí achar facilmente pessoas que leram todos os livros que a gente falou aqui, mais algumas dúzias, mas se não colocar em prática, não vai para lugar nenhum. Porque essa é realmente a parte difícil. Informação sem ação é nada. É nada. Porque aquele sentimento de você chegar no final de semana, passou a semana toda trabalhando muito, chegar no final de semana e você pensar assim, poxa, eu não vou fazer tudo que eu quero porque eu preciso me planejar. É difícil, mas é preciso. Difícil, mas é preciso. E é um esforço que ele vai ficando mais leve ao longo do tempo. Sim, com certeza. Porque você vai incorporar aquilo no seu exercício diário, aquilo vai se tornar seu comportamento e lá na frente você já vai ter um colchão, digamos assim, financeiro que você vai poder se dar alguns luxos. É como uma academia. O início da academia é difícil. Você vai o primeiro dia, aí o segundo dia você já não quer ir, você sente as dores. O difícil de qualquer coisa, o início de qualquer coisa é muito difícil. E não seria diferente também com o comportamento que você carrega aí há tantos anos, né? É um comportamento até que você herda também dos seus pais, tudo aquilo que a gente já tratou aqui. Então assim, mas voltando para a sua pergunta, buscar conhecimento mesmo sobre essa área, finanças comportamentais, como a gente já falou aqui dezenas de vezes, eu acho fundamental mesmo. Colocar em ação, e assim colocar em ação com leveza, com disciplina, mas só que com leveza. Lógico que você não vai acertar sempre, você vai falhar, mas se perdoe e corrija, certo? E aí que vem para a parte realmente mais, é um conhecimento mais técnico. Pô, agora eu já tenho um recurso aqui que eu posso dar um destino legal para aquele recurso. Eu vou investir em renda fixa, um CDB, um tesouro direto, eu vou investir em imóveis, eu vou abrir um negócio
para mim, eu tenho que ter uma previdência, eu vou botar uma previdência privada. Com isso aí você já vai saber pelo menos quais pontos você tem que atingir. Quero abrir um negócio, beleza, quais são os recursos que eu preciso para abrir aquele negócio? Pronto, vai lá, aplica, você vai estar fazendo investimento em si também. E assim você vai criando até uma persona que você sempre vai pensar em construir alguma coisa, em edificar sempre alguma coisa, entendeu? Isso aí eu acho que já com esse overview aí, eu acho que... Consegue chegar lá, não consegue? Consegue. É uma coisa que leva tempo, isso é normal. Tudo que você vai fazer na sua vida leva tempo. As pessoas acham que não. Mas quando você começa na faculdade, você leva um tempo, de no mínimo mais 5 anos para você. É um projeto de vida, né? Eu acho projeto de vida. Eu acho que é consciência financeira, é projeto de vida, né? Exato. É igual exercício físico. Tem gente que chega na academia e quer ficar bombado em 3 meses, em 4 meses. Pois é, e não E é se assim você que acontece. Nada mudar acontece. comportamento. Exato. E aquela coisa, a pessoa que ficou rica, teve alguma coisa da noite pro dia, existem dezenas de estudos, dezenas de relatos aí que ela muito provavelmente vai perder tudo. Porque não, tem pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje estão na merda. Exatamente. Né? Então, assim, mas o que é que acontece? É como você mesmo disse, a questão do comportamento é mudança estrutural de comportamento. Isso. Se você muda o comportamento, existe uma tendência muito forte de que você prospere. Isso. Mas se você não muda o comportamento e você tem aquilo ali na mão sem mudar o seu comportamento, existe uma tendência muito forte de que você não prospere. Exatamente. Meu irmão, foi bacana esse podcast. Espero que, né, tenhamos trazido para você que está nos ouvindo, nos vendo, né, uma semente para que você ou exercite cada vez melhor o seu comportamento com relação a finanças e ao investimento, ou se ainda não tem um comportamento voltado a isso, que você pegue essas dicas todas que o Salles falou aqui, tá certo? Que foi tratado aqui hoje, que você comece a plantar, inclusive dentro da sua casa, que é a primeira empresa nossa é dentro de casa, né? Nossa primeira empresa. Então, dentro da sua casa, com seus filhos, né? Com a sua secretária do lar quem tiver, enfim, dentro da sua casa, com seu pet, com tudo aí, com sua relação, com seu ecossistema financeiro, que é aquele, e dentro do seu trabalho, na sua vida financeira. Desejo que você tenha prosperidade e que chova abundância aí na sua vida e que você reserve, né, dentro da sua, né, do seu circuito financeiro aquele percentual para você comprar imóvel. Com certeza, com certeza. Maravilha. Deixa uma mensagem, Salles, né, que todo mundo que vem aqui deixa uma mensagem aí de coração para quem está nos ouvindo e está nos vendo. Perfeito. Eu espero ter colaborado de alguma forma e ter passado uma mensagem de forma clara e didática desse tipo de pensamento que é tão importante, esse tipo de conhecimento que é tão importante para todo mundo. E eu espero que a gente consiga bater outros papos, enriquecer melhor a nossa audiência, e é isso aí. Vamos sim. Toda quinta tem, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Aqueles que curtiram, que gostaram, dá o like, envia para os amigos para poder bater um papo, faz um comentário. Quem não gostou, faz também, porque isso enriquece a nós, porque essa sugestão, essa troca é o que a gente espera. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima.